aí, jovem, tá começando mais um Santa Carona Pocket com a presença do meu amor linda! Oi, gente, boa noite, tava com saudade de vocês. Não repara a minha voz rouca, mas é porque esse fim de semana a gente tava em Santa Helena, lá no Paraná, pregando o Retiro Renascer, e aí eu cheguei todo bagaçado, porque a gente Inclusive, um beijo pra todo mundo do Paraná, principalmente a galera de Santa Helena que participou com a gente, que fez esse encontro, que foi um dos melhores da vida, não foi? Da vida, e a gente tem uma meta, que é o seguinte, você vai pro Retiro de Jovem, você não sai arregaçado, você foi lá, foi passear. Essa é a verdade, não tem outro jeito. É verdade, é verdade. E aí a gente ficou pensando, poxa, esses meninos acabaram de chegar na igreja, se encontrando pela primeira vez com Jesus, assim, pá, foi uma experiência incrível. Qual é a primeira coisa que a gente pode indicar pra eles? Então a gente resolveu gravar esse vídeo, porque afinal de contas eu acho que essa é a melhor coisa que um recém-convertido pode fazer ao entrar na igreja católica. Procurar um diretor espiritual. Gente, é extremamente importante. Muitas vezes a gente passa anos da nossa vida sempre no primeiro estágio da fé, né? Uma fé infantil, uma fé que não aprofunda, que fica na mesma. Então o diretor espiritual é a chave para que a gente possa aprofundar cada vez mais na fé, na doutrina, conhecer mais a Cristo, conhecer a nossa igreja. Então, puxa a vinheta! Agape, que estão com coleção nova. A coleção chama Entre Laços e fala muito do relacionamento que nós temos com Deus, com os outros e como a gente vai crescendo na fé, todo mundo junto, tá ligado? Então tem muitas camisetas lá, eu quero que você dê uma olhada, tá incrível, vale muito a pena. E eu quero trazer aqui também duas camisetas para vocês verem que coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vi aqui muita gente fazendo tirinha do Padre Marcelo, porque o Padre Marcelo empurraram ele de cima do palco, você viu, né? Gente, Cara, mas ele paia, tá bem, paca, graças a Deus. tá top. Padre Marcelo, ó, Deus cuida dele. E o pessoal falou assim que Nossa Senhora protegeu e tal, e postou umas fotos de Nossa Senhora bonitinha, né? Fofinha, segurando ele. Rapaz, Nossa Senhora fofinha é o caramba. Tem que ser essa aqui, ó. Essa, vê se essa Nossa Senhora aqui não tem cara de que senta a mão na cara do capeta. É essa aqui que nós tá falando, ó. Olha só, eu acho que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É sim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa aqui senta a mão na cara do Satã, entendeu? É essa que nós tá buscando. Olha que camiseta linda. Tecido dourado, mano. Ele brilha, bicho. Esse negócio. Ela é linda, olha ela só. É baby look, gente. Olha que Que corte. coisa perfeito. maravilhosa, gente. É incrível. E agora, amor, mostra essa outra aí. Essa outra aí. Gente, olha essa aqui, pra quem gosta de São Bento. Gente. Olha essa medalha, olha a cor desse tecido. Não, é sério. Olha essa mescla aqui. Não sei nem se é mescla. É mescla isso? Não sei. Bicho, é Mas muito louco. eu só sei que essa impressão aqui é perfeita, gente. Não tem textura, né? Ela é maravilhosa. O tecido é algodão, pelo que eu percebi. Mas é perfeito. Vale a pena, gente. Entra lá no site e já garante a sua. Lembrando que caroneiro tem desconto! E o desconto é no site. Acesse o link que tá aqui na descrição do site da loja da Agape. E aqui vai aparecer na tela Santa Carona 15, que é o cupom que você utiliza para ganhar 15% de desconto 15! no site e inclusive nessas camisetas que estão super maravilhosas. A coleção nova, gente. Vocês não podem perder. Inclusive, muita gente fica perguntando, Guilherme, mas eu não sou daí de Goiás, como é que eu falo? Véi, entrega no Brasil inteiro. Sabe onde esse povo entrega? Eles entregam no Acre. Entrega no Acre. E eu falo Acre porque não tem caroneiro no Acre. Então eu fico zoando o Acre, mas se tem caroneiro no Acre, Claro se tiver, que manda tem, aqui na descrição, gente, claro que nos tem. comentários pra eu saber se você é do Acre, beleza? Entrega até no Acre. Então, bicho, vale a pena. Olha só, tem essa aqui de São Bento maravilhosa, tem essa aqui de Nossa Senhora que senta a mão na cara do capeta e tem também muitas outras que se você acessar o site, você vai ver e vai se encantar. E tem de todo tamanho, de toda idade. E tem de toda estampa que você pensar. Inclusive, vocês podem fazer encomenda para os eventos de vocês, gente. A Agape, ela é sucesso nessa área. Então não se esquece de ir lá, link na descrição e bora pro vídeo. Ah, tem um negócio antes de começar o vídeo que você precisa ter consciência. Direção espiritual é uma coisa, confissão é outra coisa. Tendo isso em mente, bora pro vídeo. Bom, se você entrou na igreja agora e você tem um objetivo de ser santo, ou então se você nem entrou agora, já tem tempo que você tá aí, só que você tá estacionado na fé tem muito tempo e quer ser santo, a gente tem uma dica pra você. Procure um diretor espiritual. Mas primeiro, o que é a direção espiritual, amor? Basicamente, a direção espiritual é a condução da sua alma para Cristo. É basicamente como se fosse um coach de santidade. Olha só as ideias.
É um sacerdote que vai te acompanhar para que você seja santo. Porque, vamos ser sinceros, sozinho é muito difícil. Veja aí os santos como Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Não é impossível, mas o diretor vai ajudar bastante nessa parte. E assim, o diretor espiritual, ele tem muito conhecimento, muita experiência. Então, ele realmente ele é um professor, ele vai te ensinar, ele vai te auxiliar a como crescer, a como evoluir nesse caminho de fé. Outro ponto extremamente importante da direção espiritual é porque um dos focos dela é te ajudar a crescer em virtudes. É porque muitas vezes a gente passa muito tempo na igreja sem nem saber o que é virtude, né? E o diretor espiritual, ele vai te mostrar qual o caminho, qual virtude que você precisa mais, qual virtude que você precisa trabalhar mais. Então isso o diretor vai te ajudar muito. E além de perceber esses defeitos na sua fé, uma das coisas que a direção espiritual ajuda muito é a discernir a sua vocação. É claro que o objetivo é ser santo, que é a vocação principal de todos, mas pode ser que no meio do caminho você descubra se sua vocação é ao casamento, ou a ser padre, ou a ser um consagrado, sei lá, etc. E a direção espiritual vai te guiando nesse caminho e, cara, depois que você vai nela, você começa a perceber que é muito mais difícil caminhar sem ela. E outra coisa importante é que a direção espiritual, ela pode te ajudar na sua dimensão pessoal. Ela pode te ajudar no trabalho, no seu ambiente familiar, com seus pais, com seu marido. Porque, na verdade, não dá pra separar a nossa alma da nossa vida normal, né? Então, assim, ele acaba nos ajudando em como lidar com certos problemas, certas feridas, certas dificuldades que a gente tem na vida. Não como psicólogo, não confundo o diretor espiritual e psicólogo, são duas coisas totalmente diferentes, certo? Mas o diretor, ele também pode ajudar muito nesses pontos. Ele vai lembrar que não é o objetivo principal, né, te ajudar nesses pontos pessoais da sua vida. Isso acontece como uma consequência, na medida que você identifica a virtude que você não tem e é que você tem que buscar e como você vai fazer exercícios para alcançá-la, indiretamente você acaba resolvendo esses problemas pessoais, né? Mas um bom exemplo dessa questão da dimensão pessoal é que, por exemplo, o diretor espiritual, ele vai perceber que você tá tendo aquele certo problema na sua família por conta de uma falta de virtude, entendeu? Então ele vai perceber essa dificuldade e falar, olha, mas se você começar a trabalhar nessa virtude, você vai ver que isso vai mudar na sua casa. Então é nesse ponto que o diretor ajuda muito. E quem que pode ser diretor espiritual? Agora eu vou caçar um diretor espiritual, tem que achar um. Vou procurar quem? Basicamente, qualquer batizado pode ser diretor espiritual. Só que é necessário escolher com muita cautela. Porque basicamente eu indicaria fortemente que você procurasse um padre. Porque ele tem formação teológica e isso é assim um tanto importante para quem quer ser santo. Outro ponto também que inclusive foi falado por São Francisco de Sales, é importante que o diretor espiritual ele tenha 3 características. Ele seja caridoso, ele seja sábio e ele tenha prudência. Sabendo medir essas 3 coisas, ele vai saber te guiar em todos os aspectos da sua vida espiritual. Porque, inclusive, existem, eu não sei se é Santa Teresa d'Ávila, mas ela diz o seguinte, que se for para procurar entre um padre santo e um padre douto, escolha o douto, porque o douto, ele vai saber teologicamente por onde te guiar, basicamente. E isso é fundamental. Inclusive, é muito bom um padre que tenha um bom conhecimento sobre história de santos. O nome de história disso é hagiografia, a história dos santos. O padre que sabe isso, ele sabe exemplos concretos de como solucionar os problemas da tua vida, dos teus problemas de virtude, com histórias que já aconteceram na vida dos santos. E por que é importante, né, saber a vida dos santos? Porque os santos são espelhos para nós. Através da vida deles, a gente vai saber como caminhar e como crescer na fé. Uma obra espiritual de um ensinamento do outro, e assim, aos poucos a gente vai crescendo e se espelhando na vida de vários santos. Uma coisa também que você tem que ficar atento é que você não pode ficar agora preguiçoso na fé e só indo. O diretor espiritual, ele dirige, mas quem toma as decisões é o dirigido. Então o padre ele não vai te pegar na mão e te colocar lá no hall dos santos. É você que vai criar o seu caminho, trilhar o teu caminho. O padre ele somente vai te guiar, te orientar. Então é importante saber que as coisas não vão acontecer milagrosamente porque você está entrando na salinha e conversando por meia hora com o seu diretor espiritual a cada 15 dias. Não, você tem que fazer os exercícios espirituais, você tem que realmente colocar a mão na massa. E se você só entrar na salinha dele, não vai fazer diferença, você tem que agir. Uma outra coisa que o diretor espiritual ele tem que ter essa liberdade, é importante que o dirigido dê essa liberdade, é que tudo tem que ser tratado com muita sinceridade e sem respeito humano. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. Por quê?
A gente tá numa época de muito mimimi. Ah, ele falou assim, ah, ele falou assado. Não, você tá fazendo a direção espiritual com um objetivo. Então, se o padre perceber que você precisa melhorar aquilo, ele vai te falar e ele tem que ser sincero. Se for uma relação de pisar em ovos, não tá sendo uma direção espiritual. Então, seja sincero com o seu diretor espiritual e dê liberdade para que ele o seja também. Outro ponto importante é você entender que a santidade, ela não é uma receita de bolo. O padre não vai passar pá, faz isso aqui, vai ser santo. Não, é uma série de princípios que você tem que aplicar na tua vida. Porque se você pegar como uma receita de bolo, com o passar do tempo na direção espiritual, você vai começar a ouvir as músicas do seu diretor, vai começar a conversar como ele, vestir as mesmas roupas dele, só que não, mano. Você tem que fazer a direção espiritual aplicada pra tua vida, entende? E você aplicar os princípios católicos no seu viver, entende? Para que você consiga identificar aonde você tem que trilhar seu caminho de santidade. Então lembra, a direção espiritual tem que te levar para Cristo e não te levar pro seu diretor espiritual, beleza? Você não pode virar uma cópia dele. Outro ponto importante é que esses encontros na direção espiritual, eles devem ter uma certa frequência. Não é eu só vou lá quando eu preciso, não. É preciso ter uma frequência. É importante que seja no mínimo uma vez por mês, mas cada diretor espiritual vai indicar o tempo que ele normalmente faz. O nosso caso é quinzenalmente. O Padre François, que foi diretor espiritual de Santa Carona por muito tempo, ele até fala, olha, se não for de 15 em 15 dias, nem compensa começar, porque vai lá pra passear, entende? E quando você faz direções espirituais quinzenais, você gasta menos tempo de direção. Você não precisa ficar 1 hora lá falando com o padre. É muito mais prático, né? Pro padre e pra você. Em relação ao dirigido, primeira coisa... Ou seja, você. Isso mesmo, você. Escolha um diretor espiritual que tem aqueles 3 pontos que a gente falou no início do vídeo. Caridade, prudência e ciência. Não escolha só porque você acha ele foda demais, ou porque ele é muito importante, ou porque ele é assim assado. Não, você tem que escolher por esses 3 critérios, além da sintonia. É importante que se tenha sintonia com o seu diretor espiritual. Por quê? Porque a direção espiritual você vai se abrir, você vai contar os seus podres, suas dificuldades, suas limitações. E é importante que a gente tenha essa sintonia para que esse diálogo não seja algo forçado, não seja algo difícil. Então, esses 3 pontos e a sintonia é extremamente importante. E aí tem muita gente que pensa, eu tenho que escolher o padre porque o padre é fulano, é fera, contato com ele muito, isso vai te atrapalhar bastante. Inclusive eu indico o contrário, né? O diretor espiritual tem que ser um sacerdote que você teria capacidade de chamar ele para ir para sua casa comer uma pizza, sabe? Porque quanto mais próximo você for do seu diretor espiritual, mais ele vai te conhecer e melhor ele vai te dirigir. Uma outra coisa que é importante ser falada, não é só porque você começou com aquele diretor espiritual que você tem que ir com ele o resto da vida. Porque com o tempo, se você percebe que não tá dando certo, que não tá fluindo, que aquela sintonia não tá acontecendo mais, não tem problema, converse com ele, né, de forma sincera. Explique que não tá agindo pra ele te indicar um outro diretor espiritual ou pra você falar que acha melhor ir com outra pessoa. Assim, normalmente, melhor do que você ficar reclamando, falando mal nas costas, porque afinal de contas ele é seu diretor espiritual, ele tá se doando por você, ele tá gastando tempo com você. Então, se não der certo, mude tranquilamente, sempre avisando ele antes, né? E uma coisa que você tem que ter em mente, o diretor espiritual, ele é uma pessoa que ele tem a função de mostrar as suas falhas, então você tem que ser muito humilde, mano, pra você começar a lidar com você mesmo, que talvez você não queira ouvir, né, ou coisas de você mesmo que você não queira ouvir. Então tem que ser dócil, tem que ter isso na cabeça, saca? Outra coisa, pessoal, sempre haja com extremo respeito com o seu diretor espiritual, porque afinal de contas ele é uma pessoa que ele tá se doando por você, ele tá rezando por você, então nada mais óbvio do que você o tratar com respeito. E outra coisa que muita gente esquece, reze pelo seu diretor espiritual, porque ele também com certeza tem um diretor espiritual e ele é uma pessoa como nós, ele só tem uma experiência a mais, uma vida de oração a mais, que tá nos ensinando a chegar, né, nesse ponto que ele. Então é importante que a gente tenha também essa caridade com ele, para que ele também possa crescer cada vez mais, para nos ajudar cada vez mais. É bem comum que a gente escolha um diretor espiritual, um padre que a gente admire. Então, por admirar, a gente acha que esse cara já é meio santo. E aí, por achar que ele é santo, a gente não reza por ele. Só que tem que lembrar que a tua vida na fé tá na mão desse cara, mano. Então você tem que rezar por ele. E é um bem que você faz pra você quando você reza pelo seu diretor espiritual. Não, e assim como nós, eles também são pecadores, né? Então a gente tem que sempre rezar por eles, né? Então vamos aqui elencar 3 benefícios para quem tem um diretor espiritual e faz as direções com frequência. Benefício número 1. Crescer na fé e na intimidade com Deus.
Quando você faz a direção espiritual, você progride em direção à santidade. Então, olha, anota isso. Direção espiritual é exclusivo para quem quer ser santo, beleza? Benefício número 2. Se conhecer e conhecer a Deus. Por quê? Porque, como a gente falou, a direção espiritual, você vai ver aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você já tá até com meio caminho andado. Então, assim, você começa a se conhecer, conhecer sua alma, a conhecer como você vive a fé e também conhecer a Deus, porque através do seu diretor espiritual, ele vai te ensinando sobre Deus. E você também conhece muito sobre Deus e começa a ter uma maior intimidade com Deus, porque a direção espiritual não tá te levando para Cristo. Então você vai ter uma maior intimidade, com o tempo você vai começar a dialogar mais com Cristo, rezar mais, entronizar cada vez mais. Então isso é um ótimo benefício. E o terceiro benefício, é claro, não é o objetivo principal da direção, mas ele vai te ajudar muito no seu discernimento vocacional. Eu acho que para quem tá com crise vocacional, o maior conselho que eu posso dar para essa pessoa é: faça direção espiritual, porque isso vai te ajudar demais da conta. E esses foram só 3 que a gente elencou, mas com certeza tem milhares, como crescimento em virtudes, né? Você se torna uma pessoa mais humilde, mais dócil, mais consciente de si. Mas esses são os pontos mais importantes. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, meu querido, de clicar no joinha, se inscrever no canal. E eu queria mandar um abraço para todos os caroneiros. Em especial, eu queria mandar um abraço para a caroneira Bia, lá de Santa Helena, que eu sei que você está assistindo esse vídeo. Então esse beijo fica especial para você. Beijo no coração e tchau!